Então, falando sobre vieses, o que é que pode estar errado nesse estudo? É a primeira pergunta que eu faço. Quem é a população, quem é a unidade experimental e quem é a amostra? As unidades experimentais, aonde é que está sendo recebido o tratamento? É da mãe. Uma mãe está recebendo Toxoplasma gondii e a outra mãe está recebendo salina, tá? Quem é a população? São essas duas mães. São essas duas mães, tá? Por que são essas duas mães? Porque, como a gente só tem duas mães, o grupo que recebeu, a mãe que recebeu Toxoplasma gondii e a mãe que recebeu salina, elas podem ter uma diferença sistemática entre si, o confundimento, um viés, um erro sistemático, tá? Que, por exemplo, se a mãe que recebeu Toxoplasma gondii, ela também tem uma pior genética de uma forma geral, ou se ela, sei lá, normalmente tem uma prole pior do que a prole da mãe que recebeu salina, isso serão variáveis que vão afetar a saúde da prole. Então a gente não tem mais aquela situação onde existe uma única variável diferindo de forma sistemática entre os grupos. Aqui a gente tem potencialmente outras infinitésimas variáveis que a gente não consegue medir, separando de um grupo para o outro. Então, esse tipo de experimento ele está errado de ser conduzido, tá? Ele está errado. Aqui a gente está medindo o peso dos filhotes, né? Vai que essa mãe aqui que recebeu toxoplasma, ela normalmente ela já dá à luz a filhotinhos com menor peso. Então, o efeito da diminuição do peso pode não ser do toxoplasma, pode ser do fato da mãe ser diferente do que a outra. Então, nunca façam isso, tá? Sempre trabalhem com mais do que um indivíduo por grupo, né? De preferencialmente façam cálculo de poder e tudo mais que a gente vai entrar aqui. O erro sistemático ele ficou bem famoso na época do Redi, que é o cara da biogênese, né? Que ele fez lá um experimento ele fez um experimento onde ele tinha uma carne fechada e outro experimento onde ele tinha uma carne aberta, uma carne, enfim, exposta ao ar livre. E essa questão da biogênese é a questão de que os indivíduos, né, os animais, os seres vivos, eles nascem, eles vêm de outros seres vivos. Isso é uma lei universal, certo? Ninguém brota do nada. Que eu conheça, ninguém brota do nada. E aí, ele fez primeiro o experimento controlando o recipiente com a carne fechado e o recipiente aberto. No recipiente aberto tinha muito mais larvinhas de mosca. Aí na época contestaram, não, é o efeito do ar, da força vital, sobre o nascimento de larvas na carne. E aí ele, como bom cientista que era, ele fez um terceiro grupo, que é o quê? Um terceiro grupo que ele botou só como se fosse uma gaze, onde pudesse passar o ar, mas impedisse que as moscas colocassem os ovos diretamente na carne. E ele viu que esse grupo, onde o ar passava, ficava semelhante ao grupo ao recipiente que a carne ficava fechada, que ela não tinha passagem, né, não tinha fluxo de ar ali dentro, após um tempo. E aí ele conseguiu comprovar que o quê? Não é a força vital, não é o ar, não é as coisas não surgem do nada, elas surgem de outros seres vivos. Então foi o primeiro exemplo. O que ele fez aqui? Ele eliminou uma fonte de erro sistemático, uma fonte de viés. Isto é, aqui tinham dois potenciais fatores influenciando a medida que se tinha do conhecimento da época, tá? Influenciando o surgimento das larvas na carne.
as moscas propriamente ou a força vital, o ar, certo? E aí o cara, ao adicionar esse terceiro grupo, ele elimina uma variável potencialmente confundidora que a gente chama, tá? E aí fazendo isso, ele consegue comprovar que realmente não é a força vital, é as moscas que pousam. Então pensem sempre na questão de você conduzir um experimento de uma forma que aquela amostra que você está trabalhando, ela é representativa da população que você quer extrapolar, tá? E o que garante que não exista outras diferenças sistemáticas entre os grupos, se você tem um tamanho amostral adequado pela randomização, é pela lei dos grandes números, que foi o Charles Peirce, em 84, que meio que matematizou isso daí. Então, se você randomiza os grupos, eles tendem a, quanto maior o seu tamanho da amostra, eles tendem a ser balanceados entre si, tá? Quanto menor o seu tamanho da amostra, pode ser que ocorra um desbalanço ao acaso. Mas quanto maior o seu tamanho da amostra, e você pega todo mundo. Digamos que você tenha 6.000 pacientes e você randomizou 3.000 para um lado, 3.000 para o outro. Cara, vai ter uma galerinha outlier no grupo 1, vai ter uma galerinha outlier no grupo 2, que não está tão em relação à média, mas os grupos vão estar balanceados, ambos terão outliers, ambos terão indivíduos que giram em torno de uma média, tá? E isso tem total relação com a lei dos grandes números, a randomização e o Charles Peirce. Então, isso quer dizer que você não pode pegar mais de um filhote por ninhada? Isso quer dizer que se a sua unidade experimental é a mãe, você não pode coletar mais do que um filhote por ninhada? Não é bem por aí. E aí a gente vai falar agora sobre réplicas.